Eu disse que eu dividiria em 2 etapas, então essa seria a segunda etapa da ministração de domingo. E domingo nós falamos de Noé. E hoje nós falamos de Noé, falamos do projeto, na vida de Noé, aquilo que Deus fez. Falamos do cuidado de Noé com a sua família, que Deus tem chamado famílias para estar na presença dEle. Deus tem colocado propósitos na família, para que sejam cumpridos pela família. E hoje, na continuidade, eu quero falar de um outro homem, e esse homem se chama Abraão. Na verdade, eu vou resumir bem o que eu vou dizer a respeito de Abraão, porque tempos atrás eu já falei com a igreja sobre esse tema de Abraão também. Você vai se recordar, é bom você lembrar. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. A grande pergunta aqui é essa: por que Deus deu essa ordem para Abraão? Por que Deus mandou Abraão deixar a sua parentela, deixar a casa de seus pais, deixar a sua família, deixar a terra daquele homem, do seu pai, os parentes do seu pai? Mas eu vou encontrar essa resposta um pouquinho para trás, também no livro de Gênesis, capítulo 11, contudo no verso 31, e que diz assim: Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Saíram de onde? Saíram de onde? E iam para onde? Saíram de Ur e eles iam para Canaã. Mas ao chegarem a Harã, ou seja, chegaram no meio do caminho, estabeleceram-se ali. Ponto. Terá viveu 205 anos e morreu em Canaã. Amém? Não morreu, ele não saiu para ir para Canaã? Ele não morreu em Canaã? Morreu aonde? O homem nadou e morreu na praia. Que coisa, hein? Sabe, queridos, quando Deus diz sai da tua parentela, Deus está dizendo abandona pessoas que começam algo e não terminam. Deus está dizendo isso. Que forte, pastor, era pai dele, mas Deus é quem está dizendo abandona pessoas que começam coisas e não terminam. Sabe por quê, querido? Porque Deus visualiza um crente, Deus visualiza um homem de Deus, uma mulher de Deus, que precisa ser uma pessoa que tenha em sua vida algo chamado credibilidade. E diga-se de passagem, credibilidade é algo dificílimo de ganhar, mas facílimo de perder. Um crente, amado, sem credibilidade, ele não vai a lugar nenhum. Ele não é crente. Pensa se um crente sem credibilidade na praça, sem credibilidade com os irmãos, pensa se ele é crente de verdade. Não é? Um crente sem credibilidade não é crente. Um líder sem credibilidade, ele não vai a lugar nenhum. Sabe, amado, não basta, você precisa entender isso, não basta Deus estar contigo e você não ter credibilidade. Credibilidade, ela não é dom.
Mas credibilidade se conquista. Tem que ter palavra, tem que cumprir o que fala, termine aquilo que você começou. Credibilidade, termine as coisas que você começa. Dá uma virada assim, ó, bem lentinho, assim, termine as coisas que você começa. Tem gente que é perito em começar e não. Tem gente que é perito. Mas outra coisa interessante é que Deus fala para Abraão, não fica junto. Abraão, não fique junto. Sai do meio dos teus parentes. Que estranho isso, né? Que estranho Deus falando isso para se afastar. Mas sabe, amados, Deus sabia o que estava por vir na vida de Abraão. Deus sabia o que ele ia fazer na vida de Abraão. E ele sabia que com algumas pessoas à sua volta isso não seria concretizado. Sabe, existem momentos, tem pessoas, tem companhias que são capazes de nos influenciar a ponto de nos afastarem daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E às vezes você tem que dar um basta, dizer chega, não. Às vezes tem pessoas que conseguem nos colocar em nossas mentes situações que vão nos fazer errar o caminho, nos fazer parar. E aí às vezes nessa hora, quando o seu líder, seu pastor, seu pai, sua mãe, sua esposa tem um olhar um pouco melhor para aquela situação, porque geralmente é assim, você que está dentro não vê. E aí tua esposa diz assim: fulano, abre teu olho, fique esperto. Ei, lá vem você de novo. Não é assim? Ou quando tua mãe, teu pai diz assim: fulano, fique esperto. Ei mãe, ei pai, já vai de novo, que não. Eu sei, eu já fui assim. Aí ó, eu sei o que eu estou fazendo, me deixa, né? Mas sabe o que acontece, querido? Às vezes o seu líder, o seu pastor, o seu discipulador, o seu pai, sua mãe, sua esposa, seu esposo, às vezes eles estão vendo aquilo que você muitas vezes não consegue ver. Porque quantas vezes, ao invés de influenciar, nós somos influenciados. E quem convive conosco conhece a nossa estrutura e sabe quais são os perigos capazes de nos arrastar. Então Deus diz para Abraão: se afasta, senão você vai ser como eles. Você vai começar e não vai terminar. Se afasta, senão você não vai chegar na terra que eu quero que você chegue. Você não vai viver aquilo que eu tenho para você viver. Sabe, querido, não é nada de odiar, de ter falta de perdão, de não amar, nada disso. Mas tem horas que nós precisamos pensar nisso. É o próprio Deus quem nos ensina. Sabe, nessa hora nós temos que ter coragem de deixar para trás o que nos impede de chegar onde o Senhor quer que nós venhamos a chegar. Pastor Cláudio Duarte, ele dá um ensinamento, e eu vou fazer aqui um Ctrl+C, um Ctrl+C, Ctrl+C, Ctrl+V, porque é muito interessante o que ele fala, e é muito verdadeiro aquilo que Deus deu para ele. E ele fala de Jonas, talvez você já tenha ouvido isso. E ele fala de Jonas. Ele fala que o profeta Jonas, Deus manda Jonas ir para um lugar, e Deus diz Jonas diz: eu não vou. E Jonas entra num barco que vai para o lugar oposto do lugar onde Deus tinha mandado ele ir. Jonas entra no barquinho de um determinado capitão. E a Bíblia diz que esse barquinho quase afunda. Deixa eu te fazer uma pergunta. O capitão era o líder desse barco, correto? Amém.
O capitão desobedeceu a Deus? O capitão era profeta? Qual foi o erro desse capitão então, para o barquinho dele? Deixar Jonas entrar no seu barco. Deixar Jonas entrar no seu barco. Jonas estava lá escondido, o barco estava lá afundando. Começam a jogar as cargas, joga fora, joga as caixas, joga as malas. Mas o problema não estava na carga, o problema estava na pessoa e era profeta. Tem gente que às vezes não é para estar na nossa vida. Preste atenção, porque senão o seu barquinho afunda. Muitas vezes o seu barco está afundando, mas o que acontece, querido? Você não é seletivo, você não liga para quem anda com você, você não liga com as amizades que você escolhe. Todo mundo é amigo. Sabe, querido, eu quero te dizer nessa noite: receba as pessoas, mas selecione quem vai entrar de verdade no seu barquinho para andar com você. O princípio aqui, ele precisa ser esse: mais do que amizade, mais do que companhia, vale caráter. E vale abrir um parênteses aqui. Se vale essa aplicação desse princípio para a sua vida pessoal, para aquilo que está na sua vida, vale para este ministério, para Shalom Dourados. Mais do que talento, vale caráter. Não pode apenas cantar, tocar, dançar para fazer parte de um ministério. Isso não é suficiente, e nós já temos falado isso há algum tempo. Vem com boa recomendação, glória a Deus, mas ainda assim tem que passar pelos critérios pastorais e denominacionais dessa casa. Selecione. Depois você vai reclamar de traição e de outras coisas na sua vida. Mas se você não tem critério para quem vai entrar dentro da sua embarcação, dentro do seu barquinho, qualquer coisinha superficial é suficiente para entrar. Te compram com qualquer coisa. E depois a gente vê tanta gente sofrendo com isso, porque o preço é muito barato para andar com você. No meu ciclo de amizade, para que eu possa abrir a gaveta das minhas emoções, mostrar as minhas intimidades, os meus sentimentos íntimos, selecione melhor para quem você vai fazer isso. É disso que eu estou falando. Quem que te influencia? Deus diz: Abraão, você quer ter sucesso? Deixa essa turma. E aí então o texto diz que Abraão chegou em Canaã, chegou no lugar onde o seu pai não conseguiu chegar. Canaã era terra de bênção, Canaã era terra abençoada. Seu pai quis ir para lá para passar uma situação, para superar uma situação, mas não conseguiu. Mas olha que interessante, o seu filho Abraão consegue chegar onde o pai dele não conseguiu chegar. Ele chegou. Sabe, amado, deixe amigos, deixe hábitos para você chegar onde Deus quer que você chegue. Essa é a lição que nós aprendemos com Abraão. É isso que Deus nos ensina. Um outro grande homem que nós queremos falar sobre ele, que nós já o mencionamos no domingo passado. Esse outro grande homem se chama José. E a sua história também está lá em Gênesis capítulo 39. Abre lá, Gênesis capítulo 39. Gênesis 39, verso 4, amém? Agradou-se de José, aqui ele está falando de Potifar. Potifar agradou-se de José
e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. O que eu aprendo com José? Está amarrado, em nome de Jesus. O que eu aprendo com José? Olha para o seu irmão e diz assim: cuidado com o sucesso. Que isso, pastor? Sucesso nem tem, a gente nem vive sucesso. Como não? Quando você está em ascensão em alguma coisa que você está fazendo, você está vivendo o quê? Sucesso. Quando você começa a fazer algumas coisas que você começa a aparecer, você está vivendo o quê? Sucesso. E José agora está na casa de Potifar e ele está prosperando, ele está vivendo sucesso, porque se você se lembrar, ele era escravo, foi vendido como escravo pelos seus irmãos, chegou no Egito como escravo, foi comprado como escravo, mas de repente, aquele seu senhor começa a ver as suas qualidades, e vai dando corda, e de repente José agora não é mais qualquer um, mas José é o chefe de todos os empregados, é o governante, o administrador de toda aquela casa. E a Bíblia diz então que Potifar se agradou tanto de José, que diz: olha, faz o que tiver que fazer, compra o que tiver que comprar, vende o que tiver que vender, faz o que tiver que fazer, você é responsável por tudo aqui. José agora está na casa de Potifar prosperando, tendo sucesso. E apesar dele já estar chegando no topo, ainda não era o lugar onde o seu sonho disse que ele iria, mas já era um lugar de sucesso. Sabe, amado, e quando você estiver em ascensão, cuidado com o sucesso. Tem coisas que parecem ser exagero, tem coisas que parece que nem acontece, parece que o pastor é exagerado. Mas eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, vigia, vigia. Justamente quando José está crescendo, está nessa posição de sucesso, de crescimento, o que acontece? A mulher de Potifar põe os olhos no Zé. Põe os olhos no Zé. Deixa eu te falar, o sucesso, querido, o estar em evidência em algum lugar, por causa daquilo que você faz, projeta você, e você vai para a vitrine. Se você é um líder, se você começa a crescer, que seja onde for, seja na sua empresa, seja no seu trabalho, seja onde for, querido, seja na igreja, os olhares começam a ser para você. As pessoas começam a olhar para você. E às vezes você está dentro da igreja há tantos anos e você acha que você já viu de tudo, que você já viveu de tudo. E tem coisas que você acha que é impossível de acontecer. E eu não estou pregando aqui porque essas coisas estão acontecendo. Isso não é mensagem chapéu. Eu não prego mensagem chapéu. Estou ensinando. É para abrir o teu olho, é para não acontecer. Eu quero dizer para você, homens, fiquem espertos. Mulheres, fiquem espertos. Irmãs, irmãos, líderes, fiquem espertos. Mulherada vê, vou brincar aqui com o camarada agora, mulherada vê o Regis aqui, cantando aqui em cima, falando aqui em cima, fica tudo doida quando chega e vê aquela coisa toda. É um trabalho danado para a gente, tem que chamar, meu Deus do céu, porque está em evidência, está em evidência, fica tudo doida, né? Sem saber que muitas vezes a propaganda é enganosa, que não é nada daquilo que ele está falando, mostrando aqui. Ah, agora você não gostou, né? Aí chega a mulher de Potifar. Então, né, Zé? Pois é,
né, Zé? Você já toma conta de tudo mesmo, né, Zé? E chega com uma conversinha besta, desabrumada, pro lado de José. Você pensa que isso não pode acontecer, amado? Que exagero, pastor. Mas não é exagero. Olha só, foi isso que aconteceu com Davi. E olha que Davi era Davi. Davi acorda depois do almoço, vai dar um rolê pelo palácio. E aí, de repente ele vê a tal de Betseba tomando banho, que já era outra cavalona também. Pronto, manda chamar a Betseba. Olha a história, o que deu. Está feito o que não devia acontecer. Aquilo que a gente acha que não vai acontecer, aconteceu. O que você pensa que não acontece no meio do povo de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Crente se converte. Mas você já viu algum hormônio aqui se entregando a Jesus aqui na frente? Crente se converte, mas hormônio não se converte. Eu estou falando disso mesmo, querido. Sexo é um troço doido. Cuidado com esse negócio. Se liga, fica esperto, vigia. Cuidado com esse negócio, querido. Cuidado com a vitrine, cuidado com a exposição, cuidado com o sucesso. É verdade, para as pessoas às vezes até não confundirem as coisas. Sabe, então, aquela mulher de Potifar, começa a olhar para o José, começa a olhar para o Zé. Diz, vem Zé, vem Zé. E os hormônios de Zé dizendo, pega ela Zé, pega ela Zé. E o Zé doido para passar o cerol nela. Vai dizer que ele não estava? Estava. Você acha que ele não queria? Claro que ele queria. Os hormônios dele também não eram convertidos não. Mas amado, se ele se deita com a mulher de Potifar, ele seria um homem medíocre. Se ele se deita com ela, ele não passaria de um mero amante da mulher do patrão. E os seus sonhos terminariam ali. Acabaria tudo ali, os projetos de Deus para ele acabariam ali. Mas José sabia onde ele queria chegar. E você sabe onde você quer chegar? O que eu quero dizer com isso, querido? É que Deus tem mais para você. Não pare. Deus tem mais. Não troque o que Deus tem para você por coisas que estão no caminho. Não troque. E quando as suas vontades baterem a porta, seja você jovem ou velho, solteiro ou casado, eu quero te ensinar algo, amado. Você foi feito para dominar e não para ser dominado. Você precisa dizer não. Abre o teu olho. E por fim acontece toda aquela situação que você já conhece com José. Mulher de Potifar fica indignada, arma para cima dele, porque realmente ele foi fiel ao Senhor, ele não se deitou com ela. E ele vai preso. E ele é esquecido na prisão. Mas Deus que é Deus estava com ele. E quando o faraó tem um sonho, alguém se lembra que José poderia revelar esse sonho. E através de todo esse processo, por fim José se torna líder do Egito. Ou seja, ele chega onde Deus quer que ele chegue. Eu aprendo com José, amado, que ele suportou as pressões da vida. José suportou as tentações, os desafios do caminho. E eu te pergunto hoje, onde você quer chegar? Qual é o sonho que Deus deu para você? O que você está fazendo para chegar nesse lugar do seu sonho? Ou o que você não está fazendo para chegar neste lugar dos seus sonhos? Sabe, eu preciso te dizer que o caminho
vai te reservar inúmeras etapas que precisam ser vencidas. E o que eu aprendo na história de José é que José venceu todas estas etapas, e que você também pode vencer todas elas na sua vida, sejam quais for. Vença. Para José foi isso. Apesar da prisão, de tudo, mas ele já estava no bem bom, ele já estava na prosperidade. Ele podia ter perdido tudo ali, com a mulher de Potifar, com a prostituição. Cuidado. E por último, amados, eu quero falar com você sobre um outro líder, chamado Moisés. Desde o seu chamado, Moisés viveu coisas tremendas. Moisés, desde que o Senhor o chamou para ser libertador do povo do Egito, Moisés viu coisas grandiosas acontecendo. Deus usou Moisés grandiosamente. Mas em Êxodo 32, não precisa abrir lá não, só marque aí. Quando Deus diz para Moisés que quer acabar com tudo, diante do pecado do povo, da desobediência do povo, Moisés diz bem assim para Deus: Senhor, mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, se não, risca-me do teu livro que escrevestes, ou risca o meu nome do livro da vida. Deus diz para Moisés: eu vou acabar com esse povo, Moisés. E Moisés diz assim: Deus, não faça isso. Se o Senhor fizer isso, o Senhor pode riscar o meu nome do livro da vida. Sabe, Moisés não disse isso, não foi por arrogância, sabe, porque Deus vai acabar com o meu ministério, com a minha posição, com o meu estado. Não foi nada disso. Moisés simplesmente disse isso por amor àquele povo naquele momento. Porque se fosse, amado, com essa intenção, com essa arrogância, com certeza o destino de Moisés teria sido outro. Mas o que eu aprendo com Moisés é que Moisés se importa com pessoas. Você é pessoa que se importa com as pessoas? Você se importa com as pessoas? Hoje de manhã falamos bastante sobre isso no IMS, né? Nossa, tem sido tremendo, queridos. IMS, demais. Você se importa com as pessoas? É isso que eu aprendo com Moisés. É que ele se importa se as pessoas estão sendo salvas ou não. Ou como que isso passa na sua vida? Eu já me salvei, os outros que se lasquem. Está tudo certo. Estou aqui na igreja, salvei minha vida, salvei minha pele, meu corpo. Problema de cada um. Já ouviram por aí, eu tenho certeza. Mas olha o que Moisés diz: Senhor, não faz isso. Perdoa o pecado desse povo, salva esse povo, ou então risca o meu nome do livro da vida. Amado, se você, como crente, não tem se preocupado com as pessoas, que tipo de crente é você? Porque o que eu aprendo com Moisés é que, como crente, eu preciso me preocupar para onde estão indo as pessoas que caminham ao meu lado, para onde estão indo espiritualmente falando as pessoas que convivem comigo, para onde elas estão indo e o que eu estou fazendo. Isso não mexe comigo? Porque pessoas que servem a Deus, se dizem salvos, se dizem crentes e não se preocupa com gente, não gosta de gente, tem algo errado com você. Hoje de manhã nós falávamos sobre isso, sobre a questão de dar trabalho. Eu sei que às vezes gente dá trabalho, mas gente, é desafiador. Os resultados são gratificantes demais. Se importar com as pessoas, saber como elas estão,
saber do que elas precisam. Mais do que isso, saber como está a fé de cada uma delas. Saber se já aceitaram a Jesus como seu Salvador. Garantir a elas a salvação. Queridos, Moisés nos ensina essa lição. Deus nos mandou apacentar pessoas. Deus nos deu essa ordem de cuidar de pessoas, e nós aprendemos isso através desse líder chamado Moisés. Você gosta de pessoas? Ou você é daquele que quando chega alguém na sua casa, você... vou ficar escondidinho aqui até ir embora para não ver que eu estou aqui, senão vai querer entrar, tomar meu café, sujar minha casa, desarrumar minha sala. Não, você não é assim. Diga para quem está do seu lado, você não é assim. Aleluia. Queridos, finalizando. Domingo passado eu falei de Noé. E Noé nos ensina que o projeto de Deus é para ser vivido em família. E se você observar esses 4 líderes, Noé, eu aprendo a necessidade de cuidar da minha casa. Em Abrão, Deus separa um povo diferente, com características diferentes, um povo especial, um povo que tem que ser santo e andar diferente. Em José, eu aprendo que eu vou ser provado pelo caminho, mas que eu preciso seguir firme para alcançar os sonhos que Deus tem para mim. E em Moisés, eu aprendo a me preocupar com a salvação daqueles que estão à minha volta. Amém? Fique de pé. Que você possa realmente, amado, praticar o que viveram esses 4 homens, e que eles são lembrados no livro de Hebreus, no capítulo 11. São lembrados como pais da fé, como heróis da fé. Homens que fizeram coisas até relativamente simples, mas que foram lembrados como homens que fizeram aquilo que Deus gostaria que fosse feito. Homens que tiveram postura daquilo que Deus tem pedido para que nós tenhamos. Feche os seus olhos nesse momento. Deus quer fazer de você cada vez mais um homem de Deus, uma mulher de Deus. O Senhor tem planos para você. O Senhor tem projetos para a sua vida. Talvez se você não saiba, eu preciso te dizer que o Senhor sonha com você em alguns lugares. O Senhor sonha. Mas o que você tem feito para chegar a esses lugares que Deus tem para você? De que forma você tem caminhado? De que forma você tem esperado no Senhor? De que forma você tem sido provado e aprovado pelo Senhor? Fale com Deus agora. Fala com o Espírito Santo de Deus agora. Aquilo que Ele quer mostrar para você, aquilo que Ele quer para fazer, concertos que Ele quer fazer contigo. Conserta, amado. Aquilo que Deus tem para a sua vida hoje, não deixe isso se perder. Olhe para esses homens, lutaram com dificuldades, tiveram percalços pelos seus caminhos, todos eles, mas todos eles foram desafiados num único objetivo, de concretizar o projeto de Deus em suas vidas.
Nós falamos dos perigos que eles passaram, que eles enfrentaram, aquilo que poderia ter derrubado eles, mas eles se mostraram fiéis ao Senhor. Que você nessa noite possa dizer: Senhor, eu quero estar perto de Ti, eu quero conhecer a Ti, eu quero me entregar a Ti, eu não quero deixar nada ficar entre o que o Senhor tem para mim e as coisas que acontecem, Senhor. Eu não quero deixar nada entre eu e Ti. Que você possa declarar isso. Fique com seus olhos fechados, fale com o Senhor. Enquanto você ouve essa canção, deixa o Espírito Santo falar com você nessa noite. Seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Deus, nós entregamos as nossas vidas a Ti, Senhor. Que Teu Espírito Santo, que é o nosso companheiro, o nosso ajudador, possa nos ensinar o caminho para onde temos que ir, possa nos ensinar o que temos que fazer, possa nos ensinar o que não devemos fazer, e que nós possamos, como homens de Deus, mulheres de Deus, dar ouvidos ao Espírito Santo de Deus, aos Teus princípios e à Tua palavra. Pai, nós Te louvamos e nós Te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito. Continua ministrando sobre nós, continua nos fortalecendo, Senhor Jesus. Continua, Senhor, nos deixando firmes em Ti, buscando os nossos sonhos em Ti, Senhor Jesus. Que nada possa nos romper, que nada possa nos parar. Nós declaramos, ó Deus, sobre o Teu povo, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno, as sempiternas consolações do Espírito Santo de Deus e a comunhão do Seu povo seja conosco hoje e para todos sempre. Amém e amém. Receba essa palavra, amado. Receba isso no seu coração. Aplauda ao Senhor. Abrace pelo menos 5 irmãos. Não saia daqui sem tomar um cafezinho. Tenha uma semana de bênção, uma semana abençoada. Para acompanhar as atividades da Shalom Dourados, acesse nosso canal do YouTube e siga nossas redes sociais. Para acessar nossos cultos em áudio, acesse o Cheerbeat Shalom Dourados. Faça-nos uma visita, Rua Edilberto Celestino de Oliveira, número 1558, Vila Santo André, Dourados MS. Para maiores informações, ligue para a Secretaria da Igreja, 67 3421 0461. Shalom, amor e cuidado.